Fala galerinha, beleza? Olha só, segundo exercício da nossa aula de cinemática escalar, um exercício que vai desafiar a gente a interpretar um gráfico e as diferentes situações que um gráfico traz pra gente, as informações que ele carrega, beleza? Então veja, o exercício tem dois itens. No primeiro, ele vai pedir pra gente classificar os diferentes tipos de movimento que está acontecendo durante todo o tempo que o gráfico traz. Então veja, ele pede que a gente olhe o gráfico e veja os movimentos diferentes que ele está mostrando. Olha lá aqui a situação. O nosso gráfico é um gráfico de velocidade por tempo, certo? Então ele mostra a variação da velocidade do corpo durante um determinado tempo. Veja o que está acontecendo aqui. De 0 a 10 segundos, o nosso carro sai da velocidade 0 até a velocidade 20. Consegue perceber? O que está acontecendo então de 0 a 10 segundos? De 0 a 10 segundos, o nosso carro está acelerando. Ele tinha velocidade 0 e foi para a velocidade 20. Ele está no movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Com uma aceleração maior que 0. Por quê? Porque a velocidade dele cresce, certo? Então, veja só. A partir dos 10 segundos, a velocidade dele para de variar. Olha, a velocidade era 20 e continua 20 dos 10 segundos aos 30 segundos. O que está acontecendo aqui? O que ele tem agora? Uma velocidade constante. Na velocidade constante a gente tem um movimento retilíneo uniforme, certo? Por quê? Movimento retilíneo uniforme, a velocidade não varia. Agora veja, dos 30 aos 40 segundos, o que acontece? A velocidade dele cai dos 20 metros por segundo até a 0. O que está acontecendo aqui? Ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado, mas agora a aceleração dele é menor que 0, é um movimento retardado que a gente fala, beleza? Essa era o item A do nosso exercício, era isso que a gente tinha que fazer, classificar os tipos de movimentos diferentes que o gráfico apresentava pra gente. Agora, olha o que o exercício pede no item B. Ele pede que a gente calcule a velocidade média do nosso carro. Qual que é a velocidade que ele teve durante todo o percurso para fazer com que ele percorresse toda essa distância em 40 segundos. Para calcular a velocidade média, a gente tem a equaçãozinha, variação do tempo, do espaço sobre a variação do tempo, certo? Mas olha, o tempo a gente tem, certo? De 0 a 40 segundos. Mas o espaço a gente não tem. Tem que lembrar lá da aulinha que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, o espaço percorrido pelo corpo é igual à área do gráfico. Então, se a gente calcular aqui a área do gráfico, a gente encontra o ΔS. E aí fica facinho calcular a velocidade, certo? Esse gráfico aqui, essa figura geométrica é um paralelogramo. Qual que era a área do gráfico de um paralelogramo mesmo? B, base menor, mais Bzão, base maior, vezes a altura, dividido por 2, certo? O nosso Bzinho é o quê? De 10 a 30, olha, base menor. Então o nosso Bzinho é 20. O nosso Bzão, base maior, de 0 a 40. Então ele é 40, certo? A nossa altura é de 0 a 20. Então é 20, dividido por 2. Faz a continha, você vai ver que tem 600 metros. 600 metros foi a distância total que o nosso carro percorreu. Então a velocidade média dele vai ser 600 sobre 40, que é o tempo total que ele demorou para percorrer esses 600 metros. A velocidade média dele vai ser 15 metros por segundo. Beleza, galera? Valeu!